Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, ao primeiro módulo que é o de Revit Architecture. E na aula de hoje vamos começar fazendo algumas correções, onde nós observamos na aula passada que os níveis eles não foram pensados no Cobogó, que eles são múltiplos de 20. Então nós temos uma medida ali que não vai estar batendo. Por exemplo, aqui no 3D mesmo eu já consigo observar que o meu térreo ele vai estar a 50 centímetros, enquanto o meu primeiro pavimento está a 13,45. Eu posso até abrir aqui uma elevação, abrir aqui a minha elevação norte. Eu vou estar ocultando aqui esse meu nível, esse meu corte. Eu vou ocultar todos esses meus elementos aqui, porque eu quero ter uma ideia melhor de como estão os meus níveis. Essa parede aqui também não me interessa no momento. Eu vou ocultar o atalho HH. Eu vou selecionar um desses meus níveis. Ele já vai ter uma bolinha rosa aqui. Eu vou clicar nela e puxar um pouco mais apenas para propagar as extensões. Pronto. Agora eu vou poder trabalhar tranquilamente. Vou corrigir também o nome desse nível, colocando o C maiúsculo, ok até aí. Eu vou criar aqui algumas cotas. Eu vou travar essa minha cota aqui porque ela tem uma medida diferente. E todos os outros níveis que tem essa mesma medida, eu vou estar criando outra cota. Criei essa minha cota, eu seleciono ela e vai aparecer essa função aqui, ó, equidistante. Eu vou travar essa ferramenta para dizer ao Revit que eu quero que todas essas medidas sejam exatamente iguais. Eu crio mais uma cota aqui apenas para eu ter um outro parâmetro, tá bem? Quando eu seleciono o meu nível, eu já percebo algumas coisas. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo, para não confundir. Pronto. O meu térreo está a 50 centímetros, enquanto o primeiro pavimento a 13,45, como nós tínhamos falado anteriormente. Eu tenho 2,95 de diferença, que nem está aqui nessa minha cota, tá bem? Agora, se eu seleciono esse meu nível e faço uma alteração aqui nesse valor, já que eu tenho essa cota aqui travada com equidistante, então veja que interessante, vai alterar todos os níveis, isso como nós vimos lá na primeira aula. Então eu vou colocar aqui 3,50. Interessante que por todas as minhas paredes estarem atreladas a níveis, as referências são os níveis, então ele já vai fazer essa atualização automaticamente em todo o prédio. Eu não vou precisar fazer complementos de paredes nem nada do tipo. Se você estivesse trabalhando no CAD, fazer uma mudança como essa seria uma grande dor de cabeça. Você teria que fazer em muitas vistas diferentes. Aqui no Revit não. Ele já concluiu para mim. Eu posso até selecionar, desmarcar a função equidistante. Eu vou confirmar que todas as minhas medidas estão com 3 metros. E a lá de cima, que eu tinha colocado com 1, como eu tinha trancado o cadeado, permanece com 1. Agora essa minha parede aqui, ó, ela não estava atrelada a um nível. Ok até aí. Agora eu vou colocar ela atrelada a um nível. Vou dizer que ela vai acabar no primeiro pavimento. Confirmo com OK. Pronto, já terminou o processamento. Essa aqui é a simbologia do elevador, vamos trabalhar com ela depois. Agora eu vou abrir aqui a minha planta térrea, porque precisamos dar uma conferida aqui nessa escada, tá bem? Eu vou utilizar essa minha ferramenta aqui de caixa de seleção. Eu vou ocultar temporariamente aqui essa minha parede Cobogó, atalho HH. Esses meus apartamentos também, para facilitar a minha visualização. Eu não vou precisar ver os guarda-corpos também.
Então posso selecionar atalho HH. E essa minha caixinha também, eu não vou precisar dela no momento. Eu já posso perceber algumas coisas. Eu tenho nível térreo, a minha escada está começando no nível térreo, mas ela não está chegando até o primeiro pavimento. Mas isso tem uma coisa que é bem interessante de mostrar para vocês, porque talvez vocês estejam perguntando, mas Anthony, então quer dizer que como a gente fez essa alteração, então essa diferença aqui é de 5 centímetros, porque nós só aumentamos do térreo ao primeiro mais 5 centímetros. Eu vou vir aqui em planta, eu vou criar mais um corte. Vocês percebem que criar, manipular, apagar cortes faz parte do processo de criação aqui no Revit. Isso é muito útil, tá? Eu incentivo vocês a sempre estarem criando seus cortes. Eu não vou precisar ver aqui no momento guarda-corpo, então posso selecionar um IHC, que eu vou estar ocultando a categoria. Posso colocar em cores consistentes. E eu vou fazer uma cota aqui, olha, uma medida. Vou medir entre referências. Pegando aqui de cima desse meu último degrau, quando eu vou medir aqui para baixo, eu já sei que esse meu último degrau, ele tem todos os degraus, ele vai ter um espelho de 17,63 centímetros aproximadamente. Quando eu faço uma medida para cima, ele vai ter exatamente a mesma medida. É como se estivesse faltando um degrau. Mas isso é padrão do Revit. O Revit entende dessa forma, porque quando eu tiver uma laje aqui em cima, um piso acabado aqui em cima, então essa diferença vai ser de exatamente 17,63. O que eu quero dizer? Se eu vier aqui no térreo, vou estar ocultando aqui os meus cortes. Eu posso até ocultar também o meu arquivo DWG, para ficar mais fácil de visualizar. Eu posso vir aqui em arquitetura, eu vou criar um piso, apenas para demonstrar isso para vocês. Seleciono daqui para cá. Aqui eu vou colocar que ele vai estar atrelado ao primeiro pavimento. Outra desconectada de 0. Eu vou estar escolhendo outro piso, vou colocar um piso genérico de 15. Confirmo. Eu não quero que as paredes sejam anexadas a esse piso. Eu vou vir aqui no meu 3D, olha, eu já tenho como se fosse mais um degrau, com uma pequena diferença. Eu consigo ver que tem uma diferença de tamanho entre eles. Quando eu venho aqui no corte, veja que interessante. 17,63 ou 65, desculpa, porque está cortando aqui o último número, mas ele está aparecendo aqui para mim nessa minha medida. 17,65 e 17,65 também aqui. A medida desse piso é a mesma medida aqui. Então, se essa minha laje tivesse com 17,65 centímetros, ela ia acabar exatamente aqui. Para fins de renderização, de desenho técnico, talvez isso aqui não esteja muito legal, porque na prática não existe, você não tem um complemento da escada. O que pode ser feito? Você pode criar um degrau a mais para a via de entendimento, fazer o recorte lá na planta superior. Você pode trabalhar com a massa aqui também para fazer esse complementozinho. Imagine que eu tenha de uma forma. Vou utilizar aqui um novo comando para vocês, que é aqui na aba anotar. Vou criar uma aula falando bastante sobre esses comandos aqui. Olha, esses dois comandos podem salvar a vida de vocês em muitas ocasiões. Mas eu vou mostrar aqui esse comando região na área até anotar. Eu vou estar apenas fazendo um fechamentozinho aqui, que na prática, deixa eu escolher o meu tipo, vou colocar preto sólido, apenas para demonstrar uma ideia. A escada, ela seria desta maneira, ela seguiria com a estrutura dela, que ela se complementa lá na minha laje. Mas aqui em cima não seria exatamente um degrau, porque ele segue com o piso acabado até o limite
da minha laje. Entenderam até aí? Mas como o Revit ele vai entender elementos à parte, então ele não vai fazer essa junção para mim. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer esse preenchimento utilizando também a função de massa no local, que eu também vou explicar mais à frente no curso, quando for falar de paredes inclinadas. Eu posso estar fazendo também um degrau a mais nessa minha escada, ainda que não necessário, mas aí cabe a você, vai da sua necessidade do seu projeto, tá? Talvez alguns projetos você só precise fazer um preenchimento aqui no local e atrelar uma cor. Aí você já vai estar demonstrando a sua ideia. Pode ser que isso seja o bastante. E essa pode ser a medida mais simples e mais rápida. Mas talvez apenas isso não sirva. Então eu vou estar apagando. Aqui a minha escada eu vou colocar para editar. Vou vir aqui numa planta baixa. Eu percebo que já tem aqui 17 criados. Eu tenho 17 espelhos criados e não falta nenhum espelho para mim. Mas eu posso pegar esse meu último espelho. Eu vou estar fazendo uma cópia. Agora ele vai dizer que eu tenho 18 espelhos criados e eu tenho um espelho a mais que ele coloca aqui, ó, menos um faltando. Eu vou apenas fazer o complemento. Eles não estão perfeitamente conectados, mas tudo bem, o Revit já entendeu e já calculou esse fechamento para mim. Eu vou confirmar com OK aqui. E OK, apareceu uma mensagem para mim. A extremidade superior da escada excede ou não pode atingir a elevação superior da escada. Adicione e remova espelho de degrau na parte superior por controle ou altere o parâmetro, altura superior relativa dos lances da escada na paleta Propriedades. Então veja, ele já me mostrou aqui que há um erro e agora ele meio que pode acabar perdendo a minha relação com os níveis. Isso aqui não é tão interessante você fazer. Em alguns casos pode ser feito. E agora quando nós viemos aqui no 3D para fazermos a verificação, veja que interessante. Eu vou reexibir aqui apenas para aumentar um pouco mais essa minha área de visualização. Tá? Eu vou ocultar novamente essa minha caixinha, que eu não vou precisar dela no momento. Eu vou ocultar a parede de Cobogó. Assim como esses dois apartamentos laterais. E o que acontece? Ele criou um espelho a mais, que agora está no mesmo local que a minha escada. Eu posso até tentar unir. Se eu faço isso, olha, eu seleciono o meu piso, seleciono a minha escada, ele já faz a minha subtração. Então esse pode ser uma função interessante para você. Quando eu venho aqui no corte, ele já faz esse preenchimento, olha aí, e ele já vai reconhecer as duas formas. Então vamos deixar assim no momento, tá? Cabe a você, na hora do projeto, definir qual é a forma mais interessante de você trabalhar. E agora vamos fazer algumas coisinhas a mais, tá? Para isso, para eu ter as minhas plantas, para eu ter as minhas áreas intermediárias, eu vou precisar da minha planta do primeiro pavimento. E eu não tenho essa planta aqui de piso. Então como é que eu vou estar criando essa planta? Lembra que na primeira aula a gente falou sobre a diferença? E lá naquela videoaula também completa, que eu disse que era básica para esse curso, eu também falo bastante sobre níveis. E eu expliquei essa diferença do porquê o nível ele está com a bolinha com essas áreas preta e aqui está com azul. Quando tem azul, isso está indicando para mim que eu já tenho uma planta de piso criado para esse nível. E quando é preto, não tem. Como é que eu faço para criar essa planta? Eu vou vir aqui no comando de vista. Eu vou utilizar aqui vista da planta. Eu vou criar uma planta de piso. No momento, a planta que eu estou precisando é a planta de primeiro pavimento. Eu vou criar apenas ela. Se você quiser, você pode criar todas as outras plantas. Mas no momento a que eu preciso é a de primeiro. Eu vou criar essa planta aqui. Ok, até aí. Eu vou colocar cores consistentes. Eu vou colocar também uma subjacência. O que é uma subjacência? É como uma forma de visualização de níveis mais baixos. Eu vou colocar aqui atrelado ao primeiro pavimento, porque eu preciso saber onde é que estão as minhas portas. Olha aqui que interessante.
Isso aí é uma função que pode ajudar muito vocês. E agora eu vou estar criando aqui a minha laje em toda essa minha área comum. Eu vou aproveitar esse meu piso. Eu vou apenas fazer esses meus complementos. Está alinhando aqui. Pronto. Agora eu vou estar apagando essas minhas linhas desnecessárias, fazendo a extensão. Você pode escolher a sua forma mais rápida de trabalhar. Não tem que ser exatamente a minha, tá? Pronto, criei a minha laje. Apenas algumas coisas. Por exemplo, eu vou editar novamente aqui. Aqui eu utilizei o comando de união. Mas para facilitar, como eu vou copiar essa minha laje lá para cima, eu vou apenas fazer a subtração aqui na laje desse meu degrau, para que não haja esse encontro entre elas. E aqui também eu tenho a minha caixa de elevador. O que acontece aqui? O poço do elevador, ele é um buraco, ele é uma abertura, onde vai estar passando aqui o elevador e todo o maquinário dele. Então não pode ter piso entre ele. Então vou fazer esse meu complemento aqui. Pronto. Agora sim eu tenho o piso bem configurado. Eu não vou anexar as minhas paredes. Agora que eu tenho esse piso aqui, eu posso até vir no 3D, desmarcar minha caixa de corte. Ou então até o seguinte, gente, eu vou reexibir todos os meus elementos. Eu vou marcar aqui a minha caixa de corte novamente. Mas eu vou estar configurando. Eu não quero ver os níveis no momento, então eu vou selecionar um e aperto HC. Vou fazer uma subtração aqui. Apenas para que eu possa visualizar melhor o que eu estou fazendo. Essa função de caixa de corte é bem interessante para você detalhar, você poder entender o seu projeto de muitas formas. Vou baixar só mais um pouquinho. Pronto. Porque agora eu estou vendo a minha laje bem aqui no local. Eu vou até editar novamente, porque ele vai aparecer essa mensagem. Eu vou colocar anexar para que ele faça esse fechamento aqui da minha caixa de elevador. Não. Ele está reconhecendo as paredes dos apartamentos, então não vou fazer isso. Mas eu posso selecionar aqui com a tecla Tab. Eu tenho essas minhas paredes. Essas minhas paredes eu vou colocar anexado até aqui o topo. Ok. Ainda tem mais uma parede aqui. Anexar o topo. Então ele já foi até o fundo da minha laje. Então pronto. Agora eu tenho a minha laje. Eu tenho o meu vão criado. E agora eu vou fazer o fechamento com a minha parede nessas minhas aberturas, tá? Porque aqui embaixo trata-se de portas, mas acima da minha laje eu não vou ter portas, eu vou ter apenas as minhas paredes. Então eu posso até fazer uma união, posso até utilizar um box wrap depois, então não vou fazer isso no momento. Eu vou vir aqui em planta de primeiro pavimento. Eu vou criar algumas paredes. Seleciono uma, criar similar.
Faço um fechamento aqui. Outro aqui. E mais um aqui. Acabei desmarcando a função, mas tudo bem. Pronto, já tenho as minhas paredes. Olha aí. Uma pequena parede aqui. Outra aqui frontal. E mais uma ali. Ótimo. Eu vou pegar todo esse meu elemento aqui central. Fazer o seguinte, eu vou pegar a minha escada. Apenas a escada, selecionei ela. Eu vou utilizar um novo conceito também. Eu vou copiar aqui para a transferência. Vou colocar alinhado com os níveis. Primeiro pavimento. Ele já copiou a minha escada. Tá vendo até aí, ó? E ele já copiou com os guarda-corpo também. Eu vou selecionar essa minha escada. Selecionar o meu piso. Ah, faltou as paredes do elevador. Então o que é que eu vou fazer? Aperto HH aqui no momento. Eu vou selecionar as paredes, a porta. Eu não vou selecionar o elevador, só preciso de um elevador em todo o prédio. Vou fazer esse mesmo sistema aqui. Colocar alinhado com nível no primeiro pavimento. HR. Ótimo. Agora eu vou criar um grupo aqui de área intermediária. Acabou copiando o elevador também, mas não há problema. Depois nós vamos fazer essa correção. Selecionei todos eles aqui. Agora eu vou estar criando um grupo. Espera aí que faltou uma porta também. Eu vou selecionar essa minha porta. Eu vou criar um grupo e chamar ele de área comum. Ou área entre pisos. Área comum. Do pavitipo. Ok. Com esse meu grupo criado, eu vou desmarcar essa minha caixa de cortes, tá? Eu quero ver o prédio completo. Eu vou estar selecionando esse meu grupo da minha área comum. Eu vou copiar ele e vou colocar alinhados com os níveis. E vou colocar até o quinto pavimento. Ok. Olha aí. Agora nós já temos todas as nossas áreas comuns. Eu posso até pegar essa minha parede Cobogol. Eu vou copiar ela para o primeiro pavimento. Seleciono ela. Copio apenas para o primeiro. Seleciono o grupo do primeiro pavimento. Perceba aqui, olha. Eu vou editar esse grupo. Eu vou adicionar essa minha parede. Confirmo. E agora todo o grupo vai ter também uma parede Cobogol. Apenas para finalizar aqui a aula, eu vou utilizar novamente o comando do Box App. Eu vou unir os elementos, eu quero unir todas as paredes com os pisos. Eu vou unir. Isso apenas porque como nós criamos novos pisos, novas paredes,
pode ser que em algum momento eles acabaram se misturando e ocupando o mesmo espaço. Então eu faço essa união e pronto, agora nós já temos todas as nossas áreas comuns do pavimento feito. Na próxima aula vamos estar trabalhando aqui com paredes inclinadas. Vamos estar fazendo as configurações necessárias aqui para esse elevador. Fazer apenas alguns detalhezinhos também nessas áreas comuns, tá bem? Isso aqui vai ser bem interessante. Veja o que a gente tem para mostrar na próxima aula. Eu já tenho aqui o projeto completo para mostrar para vocês. E olha só aqui, vamos estar criando uma parede inclinada, que ela vai cobrir 2 pavimentos. Isso aqui é bem interessante. E a área de cima não se trata de apartamentos, mas uma grande área de convivência. Vamos desagrupar aqui e trabalhar um pouco mais com uma grande área de eventos, tá bem? Então, se você está gostando do nosso curso, não esqueça, salve o seu arquivo, acompanhe as nossas aulas, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like. Se ficou alguma dúvida pendente, deixe aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Ok? Até aí, muito obrigado e até mais.